Olá, aqui quem fala é a doutora Lógica, professora e psicanalista. Se tu estiver precisando de sessão de terapia ou então de aula particular, pode mandar uma mensagem lá para o joanesimonfl@gmail.com ou então lá no Instagram, que é @dra.lógica, sem acento e tudo junto. Gente, a questão de hoje é uma questão de lógica formal, tá? É uma questão que é de negação. Tá, prof, mas olha só, eu tô batendo o olho no enunciado aqui, eu nem tô vendo o cara falar de negação. Então vamos lá, vamos ler o enunciado. Com relação à lógica proposicional, julgo os itens que se seguem considerando que P e Q sejam proposições adequadas. E aí a assertiva da CESP é a seguinte, tá? Já lembrando vocês que vai ter mais uma questão como essa, com outra assertiva no próximo vídeo. A expressão não P e Q implica que não P ou não Q é uma das leis de Morgan. Primeiro eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Que isso aqui tá errado. Alô, CESP. Leis de Morgan. Deixa eu fazer de vermelho. Que assim, o correto, tá? O correto é leis de... Porque o nome do cara é De Morgan, tá? O nome do cara é De Morgan. Então são as leis de Morgan. Tudo bem? Fechou? Então não é leis de Morgan, é leis de Morgan. Muito bem. Quais são as leis de De Morgan, Joane? As leis de De Morgan nada mais é do que tu negar tanto a conjunção quanto a disjunção. Então, as leis de De Morgan são leis de negação. Negação de quem? Da conjunção e da disjunção. Então, para eu saber se é uma lei de De Morgan ou não, eu tenho que lembrar dessas duas leis, tá? É da conjunção e da disjunção. Então, vamos lá. Vou fazer de preto esse risco aqui. Para conjunção. Se a gente tem P e Q, como é que eu vou fazer a negação disso? Ou seja, aplicar a lei de De Morgan. Fazer a negação, presta atenção em mim, fazer a negação é aplicar a lei de De Morgan, tá? Então, como é que é a negação da conjunção? Presta atenção nos símbolos aqui, ó. Eu tenho E, gangsta sign. Eu tenho E, ele vai virar OU, tá? E eu vou negar os dois lados. Então, o E vira OU e eu nego os dois lados. Então, vou negar os dois lados e o E vira OU. Então, vai ficar, vai ficar não P ou não Q, tá? Depois, para a disjunção. Eu já estou lembrando aqui, eu não vou precisar da disjunção para essa questão, tá? Mas eu já estou lembrando vocês, beleza? Aqui ele está falando só da conjunção. Disjunção. Beleza. Então eu vou ter P ou Q. Aí eu vou negar isso. Ou seja, negar nada mais é que aplicar aí, então, a lei de De Morgan, tá? Vai ficar como? Eu vou ter o ou vira E, e eu nego os dois. Então, o ou vira E para negação, e eu nego os dois, tá? Vai ficar não P e não Q. Beleza. Então, quais são as leis de De Morgan? São leis de negação da conjunção e da disjunção. Como é que eu nego a conjunção? Ou como é que eu aplico a lei de De Morgan? Eu tenho P e Q, ou seja, uma conjunção aqui. O E vira OU e eu nego as duas. O E vira OU e eu nego as duas. E a disjunção, a negação, ou seja, a aplicação da lei de De Morgan aqui, eu vou ter o OU, que é a disjunção, vai virar E, e eu vou negar as duas. Eu tenho o OU, que é a disjunção, que vai virar o E, e eu vou negar as duas. Beleza? O que que eu tenho na assertiva?
Eu tenho já aqui na assertiva, se vocês forem notar, essa parte aqui que eu vou fazer de azul, que é não P ou não Q. Não P ou não Q tá aqui, né? Não P ou não Q, isso aqui é a negação da conjunção, certo? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho esse bicondicional, tá? O bicondicional, ele nada mais é que uma equivalência. Então, tu pode pensar ele como um sinal de igual aqui. Se o que está antes do bicondicional é igual ao que está depois. Se o que está antes do condicional é equivalente ao que está depois. Tá? Então, lembrando isso daqui. Vai ser uma equivalência. Beleza? Então, tá. O que é que eu tenho antes dessa equivalência? Para ver se está igual ao que eu encontrei aqui, que é a aplicação da lei de De Morgan, que é a negação da conjunção. Eu tenho que ter a negação da conjunção. Tem que ter a negação da conjunção depois e eu tenho que ter a negação da conjunção antes. Vejam, o que eu tenho aqui, né, é fazer de roxinho. O que eu tenho é aqui de roxinho, né? Não, aí abre um parênteses, P e Q. Isso daqui não é a negação da conjunção? A negação da conjunção? E isso daqui, não P ou não Q, não é a negação da conjunção? Não é a negação da conjunção? Então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Isso daqui é equivalente a isso daqui. Logo, isso daqui é equivalente a isso daqui. É uma das leis de De Morgan? É uma das leis de De Morgan. Então, a resposta é C de certo. Acabou. Resposta C de certo. Gente, se vocês gostaram da questão, considerem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se tiverem sugestões de questão, pode mandar mensagem, tá? Pode ser no Instagram, pode ser no e-mail, pode ser no comentário do YouTube, que eu estou acatando aí essas sugestões, porque eu estou aqui para resolver as questões para vocês e tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, por favor, quem está vendo os vídeos aí, pode mandar mensagem pedindo questão, beleza? Gente, pausa pro print. Vejo vocês no próximo vídeo. Estudem bastante e até lá.